Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso curso de resolução de questões da banca IDECAM. Eu espero que você tenha um excelente proveito desse curso, volte quantas vezes for necessário para ver as questões, tá bom? E qualquer dúvida você pode me encontrar ali pelo Facebook, Marcos Paco, tá bom? Basta procurar lá Marcos Paco, você vai ver alguns perfis e pode tirar as dúvidas comigo, tá bom? Vamos adiante então. Vamos começar por esse texto aqui. É um texto relativamente fácil, tá bom? Quem não se comunica, se trumbica. Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não. A frase, na verdade, é de Péricles do Amaral, que a deu para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Mas hoje, enquanto Chacrinha se eternizou como personagem integrante da história da TV brasileira, Péricles, uma das maiores referências do rádio carioca e autor de novelas radiofônicas, além de forte atuação como redator de TV em diversos canais, que faleceu em 1975, é pouco conhecido do grande público. Essa confusão exemplifica a relação que temos hoje com a informação e a comunicação. Vivemos uma era de alta tecnologia da informação, mas informação e comunicação não significam necessariamente a mesma coisa. Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas maneiras, só que excesso de informação também pode gerar ruído. Em comunicação, ruído é qualquer elemento que interfere no processo de transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. Não basta haver a capacidade de informar, se não houver o desejo de se comunicar, ou o desejo de compreender e ser compreendido pelo interlocutor. Para esse processo de troca de ideias funcionar, saber escrever corretamente é condição necessária, mas não suficiente. O que vemos com alguma frequência, especialmente em redes sociais, são pessoas querendo impor suas ideias, mas sem querer compreender ideias diferentes, ou mesmo modos diferentes de se expressar. Tá bom? Esse é um fragmento desse autor, Dario Chaves, língua portuguesa, da Scala, editora Scala. Bom, a pergunta que as pessoas me fazem, os alunos me fazem é: professor, nós precisamos de fato ler o texto antes de começar a resolver as questões de língua portuguesa? Essa é uma boa pergunta, parece que a resposta é óbvia, sim, tem que ler. A resposta não é tão óbvia. Há situações em que você não precisaria ler o texto para responder às questões, porque as questões que vêm a seguir são questões exclusivamente de gramáticas. Então, de gramática, aliás. Então, se você perder um tempo lendo o texto, é um tempo que pode fazer falta lá na frente. Aqui, como eu já conheço as questões, eu percebi que, se eu não me engano, a quarta ou a quinta questão, nós precisaríamos ter o entendimento do texto, por isso eu resolvi já ler o texto com você. Então fica a questão. É uma dica que eu dou para você logo de início. Leia primeiro as questões para depois ler o texto. Por quê? Você vai verificar se de fato é necessário ler o texto, tá bom? Então, dica, leia primeiro as questões para ver se as questões estão cobrando exclusivamente gramática ou se as questões estão cobrando compreensão ou interpretação do texto. Bom, vamos para a primeira, desculpe, a primeira questão. Na construção textual estão envolvidas algumas estratégias de referenciação. Professor, o que é isso? O que é estratégia de referenciação? Vou anotar aqui para você. Referenciação é a mesma coisa de coesão. O que é isso, estratégia de referenciação? Você usa um elemento coesivo, para fazer referência a outro elemento provavelmente já citado no texto. Às vezes o elemento ainda vai ser citado, mas normalmente você faz referência ao elemento já citado. Por exemplo, se eu falo assim, ó, Paulo é um bom jogador. Paulo é um bom jogador. Certo? Essa é uma frase. Aí eu uso a seguinte frase: ele fez 3 gols no último jogo. No último jogo. Veja bem, Paulo é um bom jogador.
ele fez 3 gols no último jogo. Esse ele está retomando o quê? A palavra Paulo. Está evitando a repetição da palavra Paulo. Então, ele é um elemento coesivo. Coesão significa ligação, referência. Então, coeso é quando o texto está bem ligado. Quando eu falo ele fez 3 gols, automaticamente isso já remete a quem? A Paulo. Então, vocês sabem que eu estou evitando a palavra Paulo, a repetição da palavra Paulo. Então, quando o texto falar, quando a questão falar em elementos de referenciação, é isso. Você usar normalmente um pronome para fazer referência a um nome ou a um outro termo anterior, ok? Então, referenciação é a mesma coisa de coesão. Se a questão falar elemento coesivo, está falando em elemento de referenciação. É praticamente esse exemplo que eu estou mostrando para você. Vou apagar aqui. Ok. Olha só. Na construção textual estão envolvidas algumas estratégias de referenciação, atuantes no processo de coesão do texto. Coesão é o quê? A ligação do texto, como o texto fica ligado, ok? Sabendo que um objeto já presente no texto, ou seja, um elemento já presente no texto, uma palavra, uma expressão, pode ser reativado através da referência feita a ele, este exemplo que eu dei do Paulo, né? Paulo é um bom jogador, ponto. Olha, é um elemento que eu já citei no texto. Ele fez 3 gols no último jogo. E se ele está reativando a palavra Paulo. Leia o trecho do destacado a seguir. Esta frase é do Chacrinha, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1988. Só que não. A frase, na verdade, é de Périx do Amaral, que a deu para que Chacrinha a usasse em seus programas na TV. Dentre as afirmativas a seguir, assinale a verdadeira em relação aos elementos destacados anteriormente. Letra A. Sem exceção, os elementos destacados atuam como formas referenciais de um mesmo objeto introduzido anteriormente. Vamos ver qual é esse objeto introduzido anteriormente? Olha, quem não se comunica se trumbica. Você percebe que essa frase está entre aspas, significa que ela é uma citação. Então, ó, a frase, o título do texto, quem não se comunica se trumbica. Esta frase é do Chacrinha, ou seja, essa está se referindo a qual frase? Quem não se comunica se trumbica, não é isso? Um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, falecido em 1978. Só que não. A frase é qual? A frase tem a ver com o mesmo elemento, esta frase, que se refere a quem não se comunica se trumbica. Então, olha aqui, ó. Esta frase está se referindo a quem não se comunica se trumbica. A frase também está se referindo a esta frase, quem não se comunica se trumbica. Na verdade, é de Périx do Amaral, que a deu para que Chacrinha a usasse. Ó. Esse a também está se referindo à frase e esse a também. Aqui, olha que coisa interessante, ele usou como elementos referenciais, elementos coesivos, aqui ele usou um pronome demonstrativo esta e o substantivo frase. Aqui um artigo e o substantivo frase. Aqui, ó, essas duas ocorrências da partícula a não são artigos, essas duas ocorrências são pronomes. O pronome é a palavra que substitui o nome, ou seja, substitui o substantivo. Nesse caso, esse a está substituindo a palavra frase, ó, certo? Se substitui a palavra frase, mas tem como referência aqui essa frase, quem não se comunica se trumbica. Então, a questão diz assim, ó, letra A primeira alternativa, sem exceção, os elementos destacados, né, que foram destacados aí no enunciado, atuam como formas referenciais de um mesmo objeto introduzido anteriormente. Certíssimo, eles estão atuando como elementos referenciais da frase quem não se comunica se trumbica. Portanto, a resposta aqui já é a alternativa A. Já encontramos a resposta logo no início, ok? Então, resposta dessa primeira questão, alternativa A. Vamos ver por que as demais alternativas estão incorretas? Esta frase e a frase possuem o mesmo referente. Ok, o mesmo referente é o quê? Quem não se comunica se trumbica. As duas ocorrências de A em destaque indicam a introdução de um novo referente, não interferindo na coerência do texto. Errado. Ele está dizendo aqui, ó, que a expressão esta frase e a frase tem o mesmo referente, que é a frase quem não se comunica se trumbica, porém ele está afirmando que as duas ocorrências do A
na verdade, não se refere ao mesmo elemento, introduz um novo elemento. Errado. As duas ocorrências do A também se referem à palavra frase, que se refere a quem não se comunica, se trumbica. Ok? Então está erradíssima a letra B. Alternativa C. A ocorrência do primeiro A em destaque refere-se a esta frase. Já a ocorrência do segundo A refere-se à expressão a frase, organizando textualmente a ordem das informações. Errado. Tanto a frase quanto esta frase, esta frase, tem o mesmo referente que é a frase quem não se comunica se trumbica. E esses dois As aqui, estão se referindo tanto a uma quanto a outra, não tem o menor problema. Eu diria até que esse Azinho, esses dois Azinhos, estão se referindo diretamente ao mesmo elemento aqui, a frase, que numa cadeia, que nós chamamos cadeia coesiva, né, numa ligação ali no círculo, vamos dizer assim, está se referindo à frase quem não se comunica se trumbica. Portanto, está errado. Alternativa D. A expressão a frase, diferentemente dos demais elementos destacados, indica uma introdução de uma nova informação do texto, tratando-se de um objeto até então não mencionado. Errado. Já vimos que a frase não está introduzindo um novo elemento. A frase está se referindo à frase quem não se comunica se trumbica. Foi um bordão muito utilizado aí há alguns anos e de vez em quando ainda se lembra desse bordão que era atribuído a Chacrinha, mas na verdade a gente aprendeu aqui que é de uma outra pessoa, ok? Portanto, primeira questão, resposta letra A. Professor Paco, qual foi o conteúdo cobrado nessa questão? Eles cobraram coesão. Eles querem saber se você entende dos elementos coesivos, que são elementos de referenciação, elementos de ligação dentro do texto. Esses elementos coesivos servem para quê? Para você evitar repetição de palavras, ok? Principalmente para isso, para evitar a repetição de palavras. Então, a primeira questão cobrou conteúdo coesão. É muito comum esse conteúdo no IDECAM, professor? Muito comum, mas como você pode perceber, é uma questão até relativamente, é um conteúdo relativamente fácil, ok? Vamos para a segunda questão. No primeiro parágrafo do texto, após Chacrinha, há entre vírgulas, ou seja, existe entre vírgulas. Aqui é uma questão que ele quer cobrar mais ou menos gramática e compreensão de texto. Está mais para compreensão de texto do que para gramática. Vamos ver o que está lá depois de Chacrinha? Olha só. Esta frase, você pega aqui, esta frase é do Chacrinha, vírgula, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira. Olha aqui, Esta frase é do Chacrinha, vírgula, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, vírgula, falecido em 1988. Olha o que a questão diz. A questão diz assim, no primeiro parágrafo do texto, após Chacrinha, há entre vírgulas um comentário avaliativo acerca da referência anterior. Ele está dizendo que isso aqui, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, é um comentário avaliativo sobre, só um pouquinho, que é um comentário avaliativo acerca da referência anterior. A referência anterior é Chacrinha. Quando ele fala um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, é um comentário? Avaliativo, sim, porque ele, na verdade, está fazendo uma avaliação de um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira. Então, parece que a questão está, de fato, correta, ok? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver as demais alternativas aqui, B. Antecipação de uma informação introduzida posteriormente. Não é antecipação. Se você observar, ele falou do Chacrinha, Chacrinha, um dos mais famosos. Chacrinha veio antes, o comentário veio depois, então não é antecipação de uma informação. Se ele falasse assim, um dos mais famosos comunicadores da década de 80, por exemplo, um dos mais famosos, vírgula, Chacrinha, aí é diferente, Essa informação, essa avaliação veio antes. Um dos mais famosos comunicadores da época, aí veio antes do nome Chacrinha, que é o referente. Aqui não, ele colocou Chacrinha, só voltando ao texto rapidamente, ele fala assim, esta frase é do Chacrinha, desculpe, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira. Então, não é uma antecipação. O que está entre vírgulas não é uma antecipação, não veio antes. Na verdade, veio depois do nome. Aqui nós queremos especificar, vamos dizer assim. C. Descrição que demonstra de modo exclusivo o caráter informativo da linguagem. Não é uma descrição que demonstra de modo exclusivo.
e muito menos o caráter informativo. Aí não é simplesmente uma informação, há um juízo de valor, há uma opinião do autor. Quando ele fala o mais, deixa-me buscar aqui, ó, quando ele fala um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira. Isso, na verdade, não é uma descrição que ele quer fazer, mas é até uma opinião dele. Então, a letra C está errada. Roda demais, né? Vamos lá. D. Um detalhamento que tem como referência o conteúdo apresentado no título do texto. Não tem nada a ver. O título do texto é Quem Não Se Comunica Se Trumbica. Aí ele fala aqui, ó, olha o que o comentário fala. O comentário fala, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira. Não dá para você fazer a ligação entre o título do texto e essa expressão. Não tem absolutamente nada a ver. Se você observar bem, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, isso aqui é um aposto. Na gramática nós chamamos de aposto. E o que é o aposto? É uma informação acessória, uma informação complementar que serve para o quê? Para especificar ou explicar um termo anterior. Aqui, na verdade, você tem um aposto explicativo, está realmente acrescentando uma informação para a chacrinha. Não necessariamente, se eu perguntar para a minha filha de 9 anos, hoje, quem era chacrinha, ela não sabe. Eu sei, né? Nasci lá nasci em 74, hein? 42 anos. Então, minha filha, eu sei quem era chacrinha. Minha filha de 9 anos não sabe. Então, se eu falo para ela, ó, esta frase, filha, é do Chacrinha. Ela fala, quem é Chacrinha, pai? Aí eu falo, foi um dos maiores, um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira. Então, essa expressão está explicando quem é Chacrinha e já traz uma avaliação, na verdade, um juízo de valor meu, uma avaliação que eu faço do Chacrinha. Ok? Então, esse termo aqui é um aposto. Vocês sabem que gramaticalmente o aposto vem entre vírgulas, poderia, por exemplo, vir entre travessões também, ou até entre parênteses, ok? Então, é só uma informação complementar. Professor Paco, eu preciso saber que esse elemento é um aposto para responder essa questão? Não, você percebe que a questão está cobrando praticamente compreensão do texto, não está cobrando gramática. Então, a resposta da questão número 2 é letra A, alternativa A, ok? Professor, então as duas até agora, as duas primeiras questões, a resposta é letra A, isso mesmo. Bom, as duas questões, a primeira cobrou coesão textual, como eu falei para você, e a segunda cobrou uma compreensão do texto, nada muito difícil, mesmo sendo uma questão de nível superior. Essas questões são de uma prova de administrador da Universidade Federal da Bahia, uma prova agora de 2016, ok? Vamos adiante? Terceira questão. Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas maneiras. Acerca das estruturas linguísticas do trecho destacado, analise e assinale a afirmativa correta. Observe que agora ele está falando acerca das estruturas linguísticas. Se ele fala isso, é porque está querendo cobrar gramática. Não é mais interpretação de texto, é gramática. Vamos lá? Excluindo-se o trecho todo tipo de, haveria obrigatoriamente o acento grave indicador de crase em. A. Vamos ver? Vivemos no mundo com acesso a todo tipo de informação. Vou colocar aqui para você numa tela branca. Vivemos no mundo com acesso a todo tipo de informação. Todo tipo de informação. Então, vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação de diversas maneiras. Excluindo-se o trecho todo tipo de, haveria obrigatoriamente o acento grave indicador de crase em A. Vivemos num mundo com acesso a todo tipo de informação. Veja bem a palavra acesso. Essa palavra exige a preposição a. Quem tem acesso a, obrigatoriamente. Então, é um substantivo acesso, não é verbo, é um substantivo. O substantivo acesso, ele exige a preposição a. Quem tem acesso a, ok? Paco, mas o que é a crase? Crase é a junção da preposição a mais o artigo feminino a, né? Pode ser a ou as.
ok? Então, na verdade, crase é isso aqui, ó, é a junção da preposição a mais o artigo feminino a ou as. Então, para que haja o sinal indicativo de crase aqui, ó, é necessário que você tenha a preposição a, como nós temos aqui, ó, preposição a, mas que você tenha também um artigo a logo em seguida. Observe aqui, ó, todo. Todo é uma palavra masculina, todo. Então, todo não tem artigo a, tipo, ó, palavra masculina. Então, aqui você percebe que não existe o artigo a, logo aqui não pode haver crase. O que a questão fala é o seguinte: se eu remover essa expressão todo tipo de, o acento indicativo de crase passa a ser agora obrigatório. Ó. Vivemos no mundo com acesso à informação de diversas formas, de diversas maneiras. Acesso à informação. Então, eu tenho uma preposição a, que é uma exigência da palavra acesso. Quem tem acesso a. Por outro lado, eu tenho informação, que é uma palavra feminina. Resta saber se essa palavra feminina aceita o artigo a. Não é porque uma palavra é feminina que ela necessariamente aceita o artigo a. Por exemplo, nós estamos em Brasília. Aqui. Brasília é uma palavra feminina, é uma cidade, capital do país, cidade belíssima, maravilhosa, né? Mas nós não falamos assim, ó, a Brasília é muito bonita, né? Só se for um carro, a Brasília, né? O carro, aquele carro antigo, Brasília, mas a cidade você fala, Brasília é muito bonita, você não fala a Brasília é muito bonita. Então fique atento a isso. Não é porque uma palavra é feminina que ela aceita o artigo a. Certo? Então, Brasília é muito bonito. Goiânia, que é aqui pertinho também. Você não fala, a Goiânia é linda. Você não fala isso, você fala, Goiânia é linda. Mesmo sendo uma palavra feminina, ela não aceita o artigo a. Mas informação aceita o artigo a? Olha só, a informação é muito importante. Ó, aceitou o artigo a. Portanto, se eu retirar aqui realmente a expressão todo tipo de, informação é uma palavra feminina que aceita o artigo a, com acesso à informação de diversas maneiras. Então, a preposição a mais artigo a da palavra informação. Logo, a crase é empregada aqui. Portanto, a resposta aí já é a alternativa A. Excluindo-se o trecho todo tipo de, haveria obrigatoriamente o acento grave indicador de crase. Ainda mais porque a informação está especificada. Ele fala assim, ó, com acesso à informação de diversas maneiras. A informação de diversas maneiras. Então, na verdade, você teria sim essa crase, resposta já é alternativa A, ok? Ficou claro? Se não tiver ficado claro, volte o vídeo, dê uma olhadinha, mas lembre-se do seguinte, crase é a junção da preposição a, que é exigida por um termo anterior, mais o artigo a, que acompanha um termo posterior, certo? Isso é a crase. A palavra crase significa fusão, junção, ok? Vamos ver por que as demais alternativas estão incorretas? Dentre os elementos que formam a contração num, está a preposição em, exigida pelo termo regente mundo. Ó, vivemos num mundo. Tá? Quando eu coloco a expressão, vou colocar aqui mais uma tela branca. Ó, vivemos num mundo. De fato, aqui nós temos uma contração. Que contração é essa? A contração num é a contração em mais um. Nós poderíamos falar, vivemos em um mundo complexo. Ok, problema nenhum. Você não é obrigado, neste caso aqui, a falar vivemos num mundo. Você pode, é algo facultativo. Você pode falar, vivemos num mundo e vivemos em um mundo. Problema zero, tá? Não há nenhum problema você falar isso aqui. De fato, esse num aqui é a junção de em mais um, acabou dando num. Da mesma forma que em mais o dá a junção no. Em mais a dá a junção na, certo? Então isso aqui é uma junção. Até aí está tudo bem, quando ele fala assim, ó, dentre os elementos que formam a contração num, está a preposição em. Até aí, ok, certíssimo. Só que ele fala assim, ó, está a preposição em, exigida pelo termo regente mundo. Ele diz que quem exige a preposição é o termo regente mundo. O que é termo regente? Reger vem de mandar, reger, mandar, organizar, exigir. Mundo não exige preposição nenhuma. Se eu falo o mundo é bom, por exemplo, o mundo é bom, o mundo está desabando. O mundo não pede a preposição em. Na verdade, quem pede a preposição em
É a forma verbal viver. Vivemos onde você vive. Eu vivo em Brasília, eu vivo em São Paulo, eu vivo em Goiânia. Então, quem vive, vive em, nesse caso aqui. Quem exige a preposição em é o termo regente vivemos e não a expressão mundo. Mundo não exige preposição em, portanto, a alternativa B está incorreta. Adiante. Alternativa C. O segmento acesso a todo tipo poderia ser substituído por acesso de todo tipo, mantendo-se a adequação linguística. Veja bem, a adequação linguística leva em conta tanto a gramática quanto o sentido, você tem que perceber isso. Acesso, se eu falo assim, ó, vou colocar uma frase para ficar mais claro para você. Se eu falar assim, ó, nesta empresa é permitido o acesso a todo tipo de pessoa. O acesso a todo tipo de pessoa, você vai acessar qualquer tipo de pessoa, certo? Agora, se você fala o acesso de todo tipo de pessoa, significa que qualquer pessoa pode acessar a empresa. Nesta empresa é permitido o acesso de todo tipo de pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode entrar nessa empresa, pode ter acesso a informações, por exemplo, ter acesso a outra coisa. Agora, se eu falo acesso a todo tipo de pessoa, ou seja, nessa empresa é permitido o acesso a todo tipo de pessoa, você pode acessar qualquer tipo de pessoa que haja na empresa. Você pode acessar ao gerente, você pode acessar o gerente, você pode acessar a secretária, você pode acessar um diretor, entende? Então é diferente. Acesso a e acesso de. Por exemplo, se eu falo acesso ao professor é uma coisa, acesso do professor é outra. Acesso do professor, o professor está acessando. Agora, acesso ao professor, alguém está indo ao professor. Então, acesso a e acesso de são sentidos completamente diferentes. Os dois são gramaticalmente corretos. Porém, as duas expressões são gramaticalmente corretas, porém, o sentido é completamente diferente. Aqui no texto, então, não manteria a adequação linguística trocar acesso a por acesso de. Entenderam? Vamos adiante. Sabendo-se que o termo num se trata de uma contração, nós já vimos isso aqui, contração, contrair, juntar, né? Contração de duas expressões. Sua substituição por A1 estaria correta e adequada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Você pode parar por aí, porque olha, quando eu falo aqui num, nós já vimos que é a contração da expressão em mais um, preposição em mais artigo 1. Ele está dizendo aqui, ó, na questão, voltando, que sabendo que o termo num se trata de uma contração, sua substituição por A1 estaria correta. Ele diz aqui, ó, substituição por A1. É totalmente errado. Você pode observar isso até pelo início do texto, porque o texto fala assim, vivemos num mundo. Não dá para você falar vivemos a um mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Então, a alternativa está incorreta. Bom, nós analisamos, aí ele diz ainda assim, possuindo um aspecto erudito da linguagem, não tem nada a ver. Essa questão não tem nada a ver com o aspecto erudito da linguagem, ok? Portanto, a resposta é a letra A. Professor Paco, professor, mas as 3 primeiras questões, a resposta é letra A, sim. Mais uma dica para você, bastante cuidado. Às vezes o aluno está fazendo a prova e ele percebe isso. Primeira questão, resposta letra A. Segunda questão, letra A. Terceira questão, letra A. E ele fala, alguma coisa está errada. É natural você ter esse tipo de dúvida, alguma coisa está errada. Mas preste atenção, isso aqui é possível. Nós acabamos de ver 3 questões seguidas com a mesma resposta, ok? Então, fica uma dica para você, para não achar estranho, de repente você vai querer mudar só porque achou estranho. Não, vá, confie no seu conhecimento, não vá por aqui. Ah, são 3 que estão com a letra A, então tem alguma coisa errada. Não, nada disso, ok? Fica a dica para você.
Em questões, por exemplo, de outras bancas, alguém aqui, alguns de vocês já podem ter estudado pelo CESP, né? O CESP é só certo ou errado. Né? Aí às vezes vem questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, as 6 primeiras questões o gabarito vem lá como certo. Aí a pessoa fala, tem alguma coisa errada. Não vá por aí, tá bom? Não vá por aí. Pode acontecer isso aqui, ó, 6 questões seguidas com a mesma resposta. Entendeu o que eu estou falando? Agora, de praxe, uma dica que eu dou para você é o seguinte, normalmente numa prova com 60 questões, e se são apenas 4 alternativas, A, B, C e D, por exemplo, é de praxe, é natural que haja uma quantidade muito próxima aqui, ou seja, 15 com a letra A, 15 com a letra B, 15 com a letra C, 15 com a letra D. Então, 15 mais 15 mais 15 mais 15 vai dar o quê? 60. Então, é natural. Por exemplo, se você estiver fazendo uma prova com 60 questões e notou que 30 dessas questões estão com a resposta letra A, pode saber que aí sim, com certeza, há muita coisa errada. Fica próximo, às vezes aqui, ó, 16 com a A, 14 com a B, fica muito próximo. Isso é a experiência de prova que eu posso passar para vocês. Às vezes é igualzinho, 15, 15, 15, 15. Outras vezes fica muito próximo, mas uma diferença muito grande, como essa aqui, ó, 30, por exemplo, 30 com a letra A, metade da prova com a letra A, com certeza isso aí está errado, ok? Fica essa dica para você. Bom, então terminamos aí as 3 primeiras questões. Vamos para um próximo vídeo, ok? Com mais questões para você.